Aqui também, né? A distância não tem problema, se eu sair do lado. Pode? Pode. Então, boa noite a todos. Aqui, essa presença maravilhosa de todos os companheiros, amigos, frequentadores desta casa, ou que está vindo pela primeira vez, nós vamos agradecendo a presença de todos. Mas queríamos agradecer primeiramente, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que tanto nos ampara e nos acolhe, que nos deu amparo, sustentação este ano todo, nesses trabalhos desta casa, na nossa vida, né? Quantos momentos da vida que nós vamos buscar Jesus, nosso Mestre, para socorrer nas nossas necessidades, nossas angústias e aflições. E também vamos até Ele em motivo de alegria, muitos momentos para agradecer, de felicidade por as conquistas que estamos recebendo e por sentir este amor grandioso junto de cada um de nós, junto aqui do planeta Terra. Então, hoje aqui nós vamos fazer essa confraternização, que é do ano, né, todo, mas o homenageado é nosso Mestre amado Jesus, que tanto carinho e tanto amor desvelo para cada um de nós. E assim, Senhor, que neste amparo nós vamos pedir a todos para que nós possamos fazer uma prece para poder iniciar esses trabalhos de hoje, agradecendo a presença desses espíritos amigos e bondosos que aqui se faz presente, e agradecendo a Deus mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós neste ambiente. Graças a Deus. Nós vamos cantar. Então, deixa eu aqui do lado da Cida, porque essa música que a gente vai apresentar agora, nós cantamos na abertura das reuniões de estudo dos sábados, todos os sábados. Então, a turminha que participa no sábado já está acostumada, né, com esse nosso costume. É o hino dos aprendizes do Evangelho. Então, eu pergunto, quem de vocês gostaria de estar aqui com a gente, igual nós fizemos no ano passado, cantando este hino, para a gente dar continuidade? Venham todos. Não tem que gostar, tem que vir. Vocês aí, a Bila. Venha, mulherada.
Vem, Elza, cantar. Então vamos lá. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Então, agora, dando sequência à nossa festinha, vou chamar a Marli. A Marli, nossa... é minha cunhada, é nossa companheira da casa, e ela faz palestras nos dias em que a USE não tem o palestrante na casa. Ela, Maurício, seu Silvio, estão todos aqui. Seu Zé, Sandra, né? Então, Marli, fique à vontade. Boa noite a todos, a todas. Bem, gente, durante esse mês inteiro, né, que o seu José tinha me pedido para preparar alguma coisa para estar trazendo no dia de hoje, olha, eu olhei 1000 coisas, né? Procurei, olhei, né? Vasculhei o Evangelho, li de cabo a rabo, e assim, de repente eu percebi que assim, eu tinha que falar de um tema, né, que apesar de ser do nosso convívio, né, não estava bem entrelaçado ao Evangelho, né? Eu acho que hoje nós estamos assim no momento de confraternização, né, um momento muito delicado, né? Eu acho que esse mês de dezembro ele deixa as pessoas muito vulneráveis, né? A gente fica mais sensível. Então eu trouxe algo assim mais leve, né? Algo, né, que a gente possa estar, né, discutindo, trazendo, né, mas que, né, não fica uma coisa pesada. Hoje eu acho que o nosso momento de hoje é um momento assim, de agradecimento, de gratidão, né? Inclusive eu até pesquisei, peguei o livro Ata, né? Eu falei, acho que eu vou trazer alguma coisa referente.
E assim, eu, né, fiz assim um relatório. Então eu gostaria assim de render homenagens aos nossos precursores, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é graças àquelas pessoas que, né, que vieram antes, que batalharam num momento difícil, né? Então a dona Conceição, a começar pelo irmão dela, né? Lorete, a Leonor, né? Isso foi em 1931, 33, né? Depois as pessoas foram agregando, mudando. Aí nós tivemos a dona Conceição, né? Conceição de Oliveira, o seu Joaquim Maria Vicente, né? Aí nós temos outros, né? Nós tivemos a Elza, tudo a mesma primeira ata, né? Da primeira ata. A Cida é precursora, né? Puxou fila, né? Eu ia até trazer no telão, mas ela falou, não precisa não, porque, né? Hoje vai ser seu Armando, não, mas fora seu Armando vem mais ou menos assim, né? A linha de sucessão ele vem mais um pouquinho para trás. Quem está na linha de frente? Né? A Leonor, com o esposo, né? O Laerte, que na verdade é o Loreto. Ele é Loreto, sabia? Loreto lá, ele chamava de Laerte. É. Aí nós tivemos a Cida, depois a Elza, Clemente, Morene, depois nós tivemos a Bila, né? Depois nós tivemos o Wagner, o Feu, tivemos também o Wagner, o Feu, o Antônio Moretti, né, que também está lá, né? Os homens participaram, né? Em algum momento eles participaram. Né? Então, e depois vieram, né? A Flora, a Dona Flora, o seu Armando. Então, são pessoas, né, que vieram com toda aquela dificuldade, né? E graças a eles, hoje nós estamos aqui. Depois veio Dalma, né? Dalma puxar fila. 1999. Dalma era a primeira, chegava aqui, pegava o livro ponto, era a primeira. Eu falo que ela era bem beata, né? Chegava e já assinava. Depois passou para o São José, né? O São José também veio mais ou menos nessa época, 1990, em seguida da Edith, que vieram mais ou menos no mesmo. 88. Eu estava em 99, o Seu José e Edith, né, na mesma faixa. E depois vieram, né? Os demais que foram agregando, e hoje nós formamos essa grande família, né? Às vezes a gente tem nossos entreveiros, né? A gente tem nossos pega para capar, mas assim, em questão de união, né? Eu acho que a gente não tem assim nada, né, a falar de negativo, muito pelo contrário. Eu acho que passamos por poucas e boas. Esse ano realmente foi um ano muito difícil, né? Quem não teve problema com saúde, teve financeiro, teve com filho, né? Foi um ano assim muito pesado para muita gente. E tem gente que ainda está, né? Está em tratamento, está, né, ainda passando, tentando solucionar. Então é um ano assim que, mas por outro lado, também nós tivemos muitas gratidões, né? Apesar dos percalços, nós tivemos também muita coisa boa acontecendo. Né? E dezembro é aquele mês, gente, que parece que fica assim uma grégore, né? Fica todo mundo vibrando positivo. Entrou dezembro, parece que muda, né, a energia do planeta, né? Inclusive, nós temos André Luiz, ele fala, né, no livro Nosso Lar, que quando entra dezembro, a colônia também se enfeita para comemorar né, o nascimento de Jesus. Então, eles também têm, né, por hábito, também promover um ambiente gostoso, um ambiente salutar, né, de alegria. E é exatamente nesse período, né, que a maioria dos espíritos socorristas vem, né? Ivone Pereira ela fala que nesse período é onde, né, as caravanas vêm socorrer, né, os espíritos suicidas, porque como está todo mundo emanando paz, amor, né, alegria, por mais que a gente fale do Natal, gente, você fala, pô, mas o Natal, Papai Noel, é comércio, é correria, né, as pessoas se degradiando em fila de mercado, supermercado,
feira. O nosso trânsito, então, é um inferno. É um trânsito, né? Mas tem um lado positivo. Porque todo mundo que está com as suas listinhas de compra está lá, né? Ah, eu vou comprar uma lembrancinha para a Edith. Olha, eu estou pensando na Edith. É um momento, né? Muita gente fala, né, do comércio, também tem um lado positivo. Quando eu penso, eu vou comprar essa lembrancinha aqui e vou dar para a Cida, eu estou pensando na Cida, eu estou emanando coisa boa para a Cida. Né? Então, quando a gente, né, fala ou pensa, né, numa pessoa, a gente automaticamente está querendo bem. E é um período, né, do ano que muita gente fica sensível, solidária, é onde a gente tem as maiores campanhas natalinas. A gente, né, um monte de centros espíritas, igrejas, comunidades fazem cestas básicas, né, para poder distribuir. Então é um momento de solidariedade, né? Então assim, o Papai Noel, ele também tem, né, o seu papel, né, o seu papel importante, porque nesse momento a gente está emanando coisa boa um para o outro, todo mundo pensando coisas boas, né? Todo mundo com pensamento elevado. Então tem esse lado também. Só que, por contrapartida, eu não posso, né, deixar tudo só para o Papai Noel. Né? Eu não posso esquecer que o aniversariante do mês é Jesus. Né? É Jesus. Então, o Papai Noel ele vem colaborar, né? Nós, mesmo nós espíritas, nós comemoramos o Natal, né? A gente comemora o Natal, a gente faz né, as nossas ceias, a gente faz sem muitos excessos, mas a gente comemora, né? A gente compra, vai para o mercado, né? Vai pagar as penitências no mercado, mas a gente não pode esquecer que o aniversariante é Jesus. Né? Porque senão, daqui uns tempos, gente, Papai Noel vai ser o protagonista e Jesus ele vai ser o quê? Uma lenda. Ele vai cair em esquecimento, né? Porque a gente só fala em Papai Noel, né, o tempo todo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Vamos comemorar o Natal, mas não podemos esquecer que o aniversariante é Jesus, né? Pedir, né, e aproveitar esse momento, é aquele momento que a gente está mais sensível, né? Tem gente que chora mais, né, nessa época, fica mais sensível. E é um momento que você pode estar usando para pedir perdão, né? Você não consegue pedir perdão, gente? Peça desculpas. Se não consegue pedir desculpas, né? Faça uma prece, faça uma oração, mas tenha uma iniciativa. Aquele familiar que às vezes você brigou ao longo do ano, né? Liga, peça, né? Peça desculpa, se retrata, porque o momento é para isso, né? O momento no Natal é um momento de confraternização, é um momento que a gente tem que deixar muitas coisas, né? Que foram acontecendo ao longo dos anos, para a gente, né, nesse mês, e levar isso para o ano, né? A gente se retrata, mas continua ao longo do ano, se perdoando, porque, né, nós estamos de passagem, né, nessa terra, então vamos aproveitar, né, essa época que está todo mundo, né, mais consternados, né, mais sensível, para a gente aproveitar e se perdoar, tá? Então, gostaria assim, de estar desejando de antemão, agradeço muito porque eu recebi muito dessa casa, né? Eu recebi assim, muitas bênçãos, muitos favores, né, de todo mundo, que assim, eu sou extremamente grata, né? A Cida, a Bila, a Elza, quantas vezes foram na minha casa socorrer, né? Porque todo mundo no seu canto tem os seus problemas. Pode ser diferente, mas todo mundo está amargando o seu pedaço, né? E às vezes, se a gente não tem esse apoio na casa espírita, a gente fica meio desnorteado, né? A gente fica meio desorientado, parece que fica sem chão. Quando a gente tem esse apoio, a gente se fortalece, né? Então, assim, eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, lá do fundo mesmo, sabe? A
agradecer por tudo aquilo que eu recebi, de todo mundo, né, das entidades, né, dos mentores dessa casa, da boa vontade dos médios, né, que foram várias vezes na minha casa, né, como na minha, né, as orações, né, que se estenderam a todos. Então, assim, eu só tenho que agradecer, gente. Amo todo mundo aqui, do fundo do meu coração, e assim, para mim vocês são a minha verdadeira família, né? Embora não seja consanguínea, mas é a verdadeira família espiritual. Eu só agradeço que todo mundo tenha muita luz, muita paz, né? Nesse Natal, nesse ano novo, que seja de muita luz e muita sabedoria, né? E que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Dando sequência, né, à nossa festa. Quero chamar seu Silvio, que também gostaria de falar alguma coisa sobre o Natal. Seu Silvio também, nosso companheiro da casa há bastante tempo. Também faz palestras, né, seu Silvio? Participa com a gente no Dia dos Estudos, com muito carinho. Então, seu Silvio, fique à vontade. Obrigado, Nalva. Bem, a primeira coisa a falar, evidentemente, são meus agradecimentos, a honra de estar aqui presente nessa data. E agradecendo todos vocês pela presença também. Um mês importante, dezembro, falamos de Papai Noel, mas uma aula foi bem sucinta, né, dizendo que a importância também está na pessoa, nosso querido Mestre Jesus. Eu, pela oportunidade de hoje, estou trazendo uma mensagem que peço licença para vocês para me ler. É coisa pequena, mas é de uma certa importância também. Não é grande, não. Dezembro é mês muito importante para nós. Primeiro, comemoramos o aniversário de Jesus. Segundo, também comemoramos o Natal, uma festa que nos traz a figura do Papai Noel. Vamos falar um pouco do Senhor Jesus. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Essa referência nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 4, versículo 23. Mateus afirma que Jesus, além de curar, mas, sobretudo, percorria as sinagogas ensinando a boa nova. Ensina quais as leis espirituais que presidem o nosso destino. Duas indagações. Primeiro, por que Jesus ensinava? Segundo, o que ele ensinava? Primeira indagação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segunda indagação. Apóstolo Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia do reino. Jesus se referia, era o reino de Deus, o qual o Mestre Jesus afirma estar dentro de nós. Em todo o Evangelho, Jesus ensinou quais as 7 chaves que abrem as portas do reino. São elas: primeiro, humildade; segunda, misericórdia; terceiro, desabafo; quarto, perdão; 5, fé; 6, perseverança; e 7, amor.
O exercício de cada uma dessas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida. Encontrar o reino de Deus é encontrar a felicidade que tanto sonhamos e que está tão perto de nós. Portanto, desistir dessas verdades é desistir de ser feliz. Nota: não seguir os 7 passos propostos por Jesus nos deixará mais distante da felicidade e mais próximo da dor, da miséria e da doença. Portanto, amemos Jesus hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz. Dona Conceição era comemorar essa festinha, aniversário dela. Faz aniversário dia 24. A Cida está falando que para fazer uma vibração para a Dona Conceição, que ela é aniversariante do mês e ela nasceu no dia 24 de dezembro. Então, são lembranças boas. Enquanto a Marli estava falando, eu estava lembrando, né, do nosso tempo de 30 anos atrás, ou mais, quando eu vim, né, para casa. E realmente, né, a gente comemorou com a Dona Conceição alguns anos, né, na casa dela. A gente ia lá, fazia evangelho, e ela fazia sempre uma rabanada, bolinho, e a gente comemorava o aniversário dela assim, muito legal, muito simples, tudo muito bom. Essa era nossa presidente, né? Então, aqui eu tenho também, como disse a Marli, só a agradecer a vocês que estão aqui hoje e algumas pessoas que a gente sente falta porque não puderam vir por motivos até difíceis de saúde e tudo, mas senão nós teríamos mais pessoas na casa que a gente convive, né? Mas a gente agradece de todo o coração quem pôde vir, quem está aqui com a gente hoje. Não. E assim, sem esquecer as pessoas que já não estão. Sim, Terezinha, várias pessoas que já desencarnaram, que foram nossos. Desencarnou, Nunca. Ela falou de um monte de gente, eu lembrei do seu Pedro, enquanto ela estava fazendo. Isso, Pedrinho. Porque eu conheci vocês graças ao seu Pedro. Seu Pedrinho. O seu Pedro levou vocês na minha casa em São Bernardo. Lembra? Pai do Wilson. A Bíblia estava junto na Bíblia. Aproveitando a deixa do seu Pedro, mais conhecido como Pedrinho, né? Seu Pedrinho. Encontrei o Wilson, ele mandou um abraço para todos novamente. De vez em quando a gente conversa. No WhatsApp. Ele faz a caminhada igual o Marcos. igual. Eu lembrei também da Marinal. Marinal. Eu falei para ela, mas ela fala. Então, aí, né, se a gente for puxando, a gente vai ver quanto nós já caminhamos, né, nessa jornada toda, até brincando na última eleição de diretoria, eu falei que eu queria me aposentar, né, aí o pessoal falou que ainda não é hora, então eu estou aqui ainda. Então, gente, muito obrigada a todos, porque, olha, não adianta a gente pensar numa presidência de casa se a gente não tiver a amizade de vocês, a colaboração, o carinho, o apoio.
porque senão como é que fica, né? Uma coisa material, só presidindo reunião, que é uma coisa meio chata, né? Mas necessário? Não, a gente tem que ter isso que nós temos aqui. A gente se conhece, a gente se conversa, quando se tem problema se fala, e um apoia o outro, e assim a gente caminha. Então, muito obrigada a vocês por tudo, obrigada por estarem aqui e por estarem apoiando, porque eu estou aqui, não é por acaso, né? Por força da Dona Conceição também. Mas não adiantaria se eu não tivesse vocês. Não resolver nada, né? É só um cargo. E o importante é a nossa ligação, né? Espiritual, a nossa ligação nos trabalhos da casa durante o ano. Isso que vale. Tudo que se faz aqui. As crianças, não se pode esquecer, né, Dona Adriana? O trabalho com as crianças aqui da casa, que é muito gratificante mesmo, de ver a alegria, de ver, né? A gente tem o trabalho de organizar, mas também tem tem a alegria de ver as crianças. Cara, estou feliz esse vídeo. Nossa. Rosana fez. Rosana veio. Era muito feliz. Você ia falar? Esses dias, na linha, aí uma das meninas perguntou se eu era a mocinha se eu era a moça da foto. Ela, você é a moça da foto? Aí o menininho falou, não, mas a foto é mais bonita. Também, né? Vai querer comparar o espírito de luz com nós aqui ainda. Ela falou, não, a foto é mais bonita. Mas é uma inocência. A criança, né? Mas a criança não sei, né? Então, agora nós vamos partir para o encerramento dessa parte, para depois a gente começar a segunda parte, né? Que vai ser o nosso lanche. Agora eu vou deixar a cargo da Edith, porque ela vai encerrar com... Ai, Andréia veio. Foi reveladora. Vou deixar com a Edith, que ela vai encerrar com meditação, né, Edith? Sobre o Natal. E quem pode... Você queria que ligasse? Não, eu só para deixar, mas deixa. Antes da Edith. Houve um lapso. Antes da Edith falar, eu gostaria de estar trazendo aqui o Marcos Goulart, que é nosso palestrante da casa faz tempo também, já é da casa. Já é mais uma, né? Porque ele é de várias. Ele é o estagiário. Estagiário. Ele veio como representante da UCE hoje, certo? Ele está aqui representando o trabalho da nossa União das Sociedades Espíritas, Guarulhos, Arujá. Marcos, fique à Obrigado. vontade. Seu José Carlos, por favor, venha aqui. Por favor, trabalhador, diretor, já tem história que não acaba mais na USE. Nossa, foi nosso companheiro aí, socorreu a gente muitas vezes, fez parte daquela cobrança. O seu José Carlos, ele sempre foi muito correto e assim ele dinamizava a diretoria da USE. Esteve agora na nossa reunião lá contribuindo. Mas antes de lembrar, eu estou como diretor da USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Já fui presidente, tesoureiro, tudo. Já faz mais de 30 anos que eu já conheço a casa, quando era um barraquinho aqui atrás, e eu fazia a pintura mediúnica para ajudar na construção da casa. Nossa, eu era dirigente daquela época da pintura mediúnica. E isso ficou na história porque muitos anos na USE, a gente vê o crescimento das casas. O Bezerrinha era uma casa
também era um barraquinho. Quando a gente ia dar palestra, a chuva batia na chapa e a água corria aqui. Hoje é um prédio de 2 andares. Então, temos muita história. E quando eu fui diretor, nós cheguei a 15 casas. Com José Rico, que é o nosso presidente atual, já está há 2 mandatos, motivador, já estamos em 40 centros espíritas. Mas uma coisa eu não deixo passar, é os que me começaram. Aqui eu estou sempre presente, sinto alegria, só que o meu trabalho cresceu muito e essa gravação daqui hoje está indo para 11 países. São países da Europa que têm muita dificuldade com a doutrina espírita. Eles não têm essa facilidade que nós temos aqui. E aí eles gostam de entrar no podcast e eu vou futucando, vou fazendo teatro, onde eu posso ir, eu estou motivando a doutrina dos espíritos. Por isso que hoje, além de vocês, eu ganhei um presentão para aqui e pela presença é a memória que foi falada do seu Pedrinho. Porque o seu Pedrinho, o apelido dele era construtor de centro. Nossa, quanto centro eu ia com ele, eu ajudava um pouquinho. Fundava, né? E ele fundava, arrumava material e ajudava todo mundo a estar no plano espiritual. Tocando Né? violão. Oi? Hoje ele está tocando violão. Isso, ele era... Né? Era um menininho que merece a nossa atenção e a todos vocês. Só vou fechar uma questão que foi falada aqui pela nossa companheira. Papai Noel e Jesus. Se vocês entrarem no meu podcast lá, ou no Facebook, está lá, procura lá, Papai Noel e Jesus. Eu criei uma imagem de uma ceia de Natal, de um lado Papai Noel e do outro lado Jesus na ceia de Natal. Foi exatamente o que você falou, mas houve um debate, porque lá nós somos muita gente que trata do assunto. E como nós fechamos? É a educação da criança que pode fazer o Jesus acabar e o Papai Noel ser importante. Então use isso na cabeça. Jesus mandou o presente. Papai Noel só entregou. Se você conseguir colocar isso na mente das crianças, eles vão aceitar o modernismo com as questões modernas hoje perante Jesus. Não vão deixar ele de lado, mas também não vão tirar a alegria das crianças do Papai Noel. O Papai Noel é um servidor de Jesus. Isso. Qualquer entrada assim, aproveite. Vai dar um presente, sempre fala que foi Jesus que mandou. Sempre. E deixa o Papai Noel entrar na história, tá bom? Agradeço a casa, espero que 2026 a gente possa aí estar a 1000 por hora. E, Zé Carlos, eu quero a sua palavra, porque o pessoal da USE vai assistir a essa gravação nossa aqui. Zé Carlos, aqui no microfone. Quanto à representação do Grupo Espírita Luz da Esperança na minha pessoa junto à USE, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Porque quando eu cheguei aqui, já tinha 2 pessoas que representavam a casa junto à USE. Então eu fui mais uma pessoa, a terceira. E graças ao Pai eu permaneço até hoje, representando a casa junto à USE, né? Então é um motivo muito, mas muito grande mesmo, que com palavras não dá para expressar a gratidão por representar essa casa junto à USE, né? E o pouco que eu faço, o pouco que eu sei, eu colaboro na melhor maneira possível representando a casa junto à USE. E, inclusive, a gente agenda as palestras com os expositores da USE, né? E, às vezes, não é possível participar por N razões. Temos aí o Maurício, temos a Sandra, temos o seu Silvio, e outros que colaboram para que não fique esse espaço vazio durante as palestras da USE.
Então é um motivo muito grande, né, para agradecer essa representação da minha pessoa, representando o Grupo Espírita Luz da Esperança junto à USE. Pai de infinito amor e bondade, eu te agradeço. Enquanto eu tiver saúde física e poder representar a casa, eu agradeço a Deus de poder verdadeiramente estar representando essa casa maravilhosa que me acolheu, me abraçou e hoje eu estou aqui. Muito obrigado. Então, agora, nós vamos finalizar com a Edith, fazendo a meditação. Vamos lá. Eu sempre... Não, pode deixar. Eu sempre falo que a minha tarefa aqui é muito difícil, que eu tenho vontade de falar um monte de coisa, mas eu nunca sei o que eu vou falar. Eu acho assim, o que... Tá bom aqui, mas tá? Eu que eu gosto de andar, eu fico andando, não sei ficar quieta. Pegando a fala da Marli e do seu Silvio, eu acho que, de repente, fizeram assim, uma introdução até àquilo que eu quero falar, porque eu vejo que falar de Jesus não é falar de outra coisa, senão falar de amor. Né? Toda a mensagem de Jesus, tudo que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Eu acredito que se resuma a essa palavra. E eu me lembro que eu vi há uns dias atrás um vídeo, acho que é do TikTok, da Adélia Prado. Não sei se vocês conhecem, a Adélia Prado é uma escritora brasileira, mineira, e eu gosto muito dela, dos livros, da mensagem que ela traz. E ela, nesse vídeo, ela conta uma história assim curtinha, dizendo que quando ela era criança, na casa dela, a mãe dela achava que o estudo era um luxo. Pessoa simples, do campo, né, vivendo com dificuldade. E a mãe dela fazia questão de que os filhos estudassem, que procurassem, né, o conhecimento para poder desenvolver-se ao longo da vida. E ela cresceu com isso. Até que um dia aconteceu um fato dentro da casa e ela começou a perceber que a história não era bem assim. Uma certa noite, já tarde, a mãe, olhando no relógio, percebeu que o marido ainda não havia chegado. E ela olha para a Adélia, a filha, e diz: que coisa impressionante, já tão tarde e o teu pai ainda trabalhando. Coitado. Serviço duro, serviço pesado. E virou as costas e foi para a cozinha. Colocou o café, colocou o pão e deixou o tacho de água quente no fogo. E a Adélia, observando isso, ela descobre ali que o mais importante da vida não é o estudo, não é o conhecimento, é o sentimento. Porque naquele momento a mãe não falou de amor, ela praticou. Então ela fala nesse vídeo que o que ela teve ali de vivência naquele momento com a mãe valeu por todos os livros, por todos os cursos, por tudo que ela aprendeu na vida. Que, na verdade, são pouco quando você entende o que é o sentimento. Não se fala de amor, mas se pratica, né, o amor. E aí, eu, para não perder o meu costume, peguei o Evangelho
que para mim eu adoro essa lição. Bom, todas elas, né? Não tem uma que não seja boa, importante, mas eu sou fã. Do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. É só um trechinho que eu vou ler. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, na sua criação, o homem só tem instintos. Mais avançado, desenvolvido, corrompido, ele tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol ardente que reúne e condensa todas as aspirações e todas as revelações humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão de todos os seres e extingue as misérias sociais. Eu gosto dessa palavra, fusão. Todo mundo entende o que significa a palavra fusão? Junção. Casamento, né? Eu tenho algumas leituras, às vezes, de um rapaz chamado Trigueirinho, que ele é um estudioso também espiritualista, e eu li esses dias. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Deus. Devemos manifestar Deus. Para servir incansavelmente, é preciso compreender o que é o silêncio no profundo amor de Deus. Aí eu tirei aqui também de um pequeno texto que eu vi de uma colega que diz assim: somos a vida vestida de esperança, os sonhos pedindo para acontecer. Somos flores enfeitando o caminho, corações buscando carinho, almas lindas que se abraçam com o bem. Somos dessa gente que guarda uma fé bonita no coração, amam a paz que vem de Deus. Por isso, nossos passos são fontes de luz, clareando a vida, despejando amor, espalhando gratidão. Eu acho que é bem isso, né? Tudo que vocês disseram aqui, em termos de reconhecimento de tudo que aquilo que a gente recebe, não só da casa, mas a gente recebe da própria vida de Deus, do universo, de Jesus.